Eu sou Daniel Malheiros, gestor e sócio da RBR Asset, uma gestora de recursos 100% focada no mercado imobiliário. Tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro / mercado imobiliário, já passei por Family Office, por Assets, passei por incorporadora, foi aí que eu comecei a me introduzir no ramo imobiliário, e por Research também, tanto de banco quanto Research independente. Minha carreira foi metade voltada ao mercado financeiro puro e metade mercado financeiro / mercado imobiliário. E o que é a RBR? A RBR é uma gestora que só atua comprando imóveis ou títulos que tenham imóveis como colateral. Hoje a gente tem 2,2 bi sob gestão, devemos chegar até o final do ano muito próximo, ou até em 3 bilhões de reais. Somos em 20 e poucas pessoas e 9 sócios. A gestora tem 5 estratégias que a gente chama de 5 caixinhas. Cada caixinha tem uma função, uma estratégia diferente. Eu sou o head da caixinha offshore, que é investir em imóveis nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Nova York. Por que cidade de Nova York? Porque é a cidade mais resiliente do mundo, mais diversificada, líquida. Então a gente investe lá, compra aqueles predinhos que tem 5 apartamentos, 5 andares, que tem aquela escadinha de bombeiro por fora que aparece nos filmes. A gente compra, retrofita, aluga, estabiliza o fluxo de caixa e vende, geralmente isso tudo num prazo de 3 a 5 anos. Tá? Temos uma caixinha que é incorporação, desenvolvimento de projetos residenciais em São Paulo, também alguns corporativos. A gente atua somente na cidade de São Paulo, desenvolvemos projeto, investimos em projetos do zero, de baixa, média e alta renda. Temos uma caixinha que só investe em dívida, que é basicamente CRI, que é certificado de recebível imobiliário. Então a gente tem um colateral de um ativo, seja ele um estoque pronto de uma incorporadora ou então uma laje corporativa, que se em algum momento a gente parar de receber aquele fluxo de juros mais amortização do capital, a gente toma esse ativo e pode vendê-lo ao mercado. A gente tem a alienação fiduciária desses ativos no final do dia. Temos uma outra área que é fundo de fundos imobiliários / carteira administrada, que é comprar fundos imobiliários na bolsa. E uma outra caixinha que é a caixinha de properties, que é comprar prédio performado na cidade de São Paulo. A gente detém aqui algumas lajes corporativas, como por exemplo essa laje que eu não que a gente detém, mas é uma laje como essa que eu estou agora, uma laje comercial. Então essa é a estratégia da RBR e também um pouco de mim. Fundo imobiliário é entendido como um condomínio que você tem os cotis para comprar um determinado ativo. A gente gosta de falar que é um veículo para você se expor a imóveis, ao segmento imobiliário, seja imóvel físico ou seja um papel que tenha um ativo cujo lastro é o imóvel. É a forma mais eficiente que o investidor, pessoa física e até mesmo investidor institucional, mas pessoa física mais especificamente, tem acesso a um imóvel, a diversos locatários, isento de imposto de renda, negocia todo dia, ou seja, tem boa liquidez, pode ter uma exposição a diversos segmentos do mercado imobiliário, seja ele uma laje corporativa, um galpão, uma agência bancária, um hotel, etc. Então a gente entende que fundo imobiliário é um veículo que veio para ficar e vem mostrando um crescimento muito forte. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 25% da população investe em fundo imobiliário. E aqui no Brasil isso é menos de 1%, tá? Então o mercado vem se desenvolvendo, ainda mais no ambiente de juros para baixo. É um mercado que tem tudo para ter bons anos aí pela frente. E aí só mais um ponto, só para mostrar quão interessante tem um índice que é o IFIX, é uma espécie de Bovespa de fundos imobiliários.
desde que ele surgiu em 2010 até hoje, ele teve um retorno acima tanto do CDI, a renda fixa, quanto da Bolsa de Valores. Para você comprar um fundo imobiliário, acho que o primeiro passo é você analisar a gestora. Quem são os gestores? Qual que é a história deles? Quão diligente eles são? Eles têm estrutura para gerir aquele fundo? E aí, quando você olha para um fundo, você tem que entender muito sobre aquele ativo. Se ele é um ativo bem localizado, se ele é um ativo que está em uma boa condição, quem são os locatários têm boa capacidade creditícia ou não têm. Aquele segmento específico, vamos supor, citei laje corporativa, está no momento bom para entrar ou está no momento ruim? Está no momento que a gente pode esperar crescimento de aluguel pela frente, a vacância não vai subir? Como é que está esse momento? Aquele ativo ele negocia abaixo ou não do cuja posição? Como que ele negocia em relação aos pares de mercado? Qual que é o retorno que ele te entrega no final do dia e a qual risco ele te entrega esse retorno? Então acho que é uma análise quantitativa / qualitativa. Se a gente parar para pensar que 30% da riqueza mundial está alocada em imóveis, isso já explica o porquê da necessidade de ter um fundo imobiliário. E é um veículo que você não tem uma exposição a um único ativo. Se você compra um imóvel, seja um apartamento, para investir, muito provavelmente aquele apartamento vai consumir boa parte do seu patrimônio e você vai estar muito concentrado. Se o locatário sai, você é prejudicado, ao passo que no fundo imobiliário não. Então é uma classe que te traz diversos benefícios, né? Renda, e a renda vem do aluguel dos imóveis, proteção contra a inflação. Os contratos de aluguel, eles são, de certa forma, ligados à inflação, eles são corrigidos por inflação. Apreciação de capital. Se você tem um ativo que está numa região e aquela região está tendo um forte crescimento demográfico, por exemplo, provavelmente aquele ativo vai se valorizar ao longo do tempo. E o real estate, né, o setor imobiliário, ele mostra isso. Ao longo do tempo ele se valoriza, acompanha no mínimo a inflação. E diversificação. Então, adicionar um ativo imobiliário a um portfólio cria uma diversificação. Ele é pouco correlacionado com um bond, né, um título de renda fixa ou uma ação, uma bolsa de valores. Então, ter fundo imobiliário, imóvel no portfólio é muito importante. Eu acho que o investidor tem que sempre mirar alguma coisa entre 20% e 30%, tá alocado em fundo imobiliário, e aí dentro desses 20% a 30% tem que ter uma diversificação, seja em gestor, seja em tipos de ativo. Vou ter um tijolo, mas esse tijolo não vai ser só uma laje, vai ser também um shopping center. E também colocar nesse portfólio ativos imobiliários como papel, por exemplo, CRI, que tem um retorno muito bom, e o ativo imobiliário é o colateral. Então, não sei se responde a sua pergunta. E como que um gestor imobiliário ele analisa o investimento, se ele faz ou não sentido? Eu vou citar como que o Daniel faço aqui na RBR e como que todo mundo faz aqui também. Eu olho para fora, né, nos Estados Unidos, Nova York. Então, toda vez que eu identifico um imóvel lá fora, eu vou me certificar que aquele imóvel está num preço que faça sentido. Todos os projetos que eu investi até agora, eu e a RBR, obviamente, foram projetos abaixo do custo de reposição, então é mais barato comprar um ativo pronto, performado, do que construir um do zero, até porque você não corre o risco de execução de obra. Quando eu olho para qual que é a expectativa de retorno desse ativo, eu sempre imagino qual que é o aluguel que eu consigo extrair daquele ativo imobiliário, daquele predinho multifamily. Então comparo o aluguel dele com a média da região, sempre dou um desconto para ter tranquilidade que isso seja financeiramente atrativo, gere retorno ao cotista, ao acionista no final do dia. Me cercar que aquele ativo, se ele tem passivo, eu consigo limpar todo esse passivo antes de concluir o deal, o investimento, né? Seja ele um passivo ambiental
ou uma dívida que aquele imóvel tenha com o banco. Então, essa diligência, né, e aí você entra com muito advogado para cuidar dessa parte, ela é muito importante, porque no final do dia você não pode comprar um ativo que vai te trazer muito problema. Então, você vai dar uma limpada naquele negócio. Quando você faz investimento, aí vem a fase de acompanhamento. Como é que está a evolução de obra? Como é que está o budget gasto versus o budget orçado? Como é que está a nova expectativa de retorno desse projeto? E aí você vem fazendo acompanhamento até o processo de desinvestimento do ativo. Então essa é simplificando, é uma forma como a gente olha. Bom, o segredo do sucesso de um bom gestor, acho que são dois. Primeiro é comprar o ativo no preço justo ou abaixo dele. Segundo é conseguir surfar o momento do ciclo, seja comprando um ativo, seja vendendo um ativo que já é detido no portfólio. Exemplo clássico é o mercado de laje corporativa, o mercado que a gente começou a entrar em 2016. Os ativos estavam depreciados, negociados abaixo do custo de reposição, isso muito por conta do ambiente recessivo que o país vivia, a vacância muito alta, rentabilidade muito baixa. Tendo em vista que a gente chegava uma melhora substancial para frente, a gente começou a comprar esses ativos abaixo do custo de reposição, segurá-los no portfólio e agora a gente está experimentando exatamente o movimento de valorização. Então teve ativo, por exemplo, tem um Terra Corporate aqui na Berrini, que é um ativo que a gente comprou aí na época R$8.000 o metro quadrado. Esse ativo hoje vale mais de R$20.000 na Bolsa de Valores. Então, ter esse olhar oportunístico, aquele ativo está ou não no preço correto e conseguir ganhar dinheiro em cima dele. Quais são os grandes riscos de se investir em fundo imobiliário? O primeiro é o risco de mercado, né? Que é a flutuação normal do valor da cota. O segundo risco, eu diria que é o risco de liquidez. Liquidez porque tem muitos fundos imobiliários que negociam pouco por dia. Tem fundo que negocia R$100.000. Então montar a posição no fundo desse e no dia seguinte precisar do capital ou ter uma emergência para desmontar a posição é algo que vai dar trabalho. Pode perder dinheiro ali no caso. Tem um outro risco muito importante que é o risco de crédito. Então, dando um exemplo do risco de crédito, vamos imaginar uma empresa do ramo de alimento, ou melhor, um frigorífico, que tem um galpão, uma câmara fria, e esse frigorífico ele quebra no meio do caminho. E você, fundo imobiliário, cotista, você detém esse ativo. E aquele frigorífico te paga aluguel mensal. Então, você vai ter realmente um problema na mão, porque vai deixar de receber o aluguel e dificilmente vai conseguir repassar aquele ativo para um outro frigorífico. A ponta final, o seu vendedor final, ele está num universo muito restrito, que seria outros frigoríficos. Então, assim, é só um exemplo claro porque que risco de crédito é importante ao se avaliar um fundo imobiliário. E um outro fundo muito conhecido, um outro risco muito conhecido é o risco de vacância, que nada mais é que o espaço ficar vago, uma empresa sair de um determinado prédio, aquele prédio para de receber aluguel e até reposicionar o novo locatário, você vai ficar aí tendo que pagar despesas de IPTU e condomínio. Então, esses são os 4 grandes riscos aí de fundo imobiliário. Pensando para frente, né, porque o que esperar do segmento imobiliário, o que esperar de fundo imobiliário, eu acredito que o cenário é bastante otimista, né? Primeiro, a gente tem juros baixos, e isso é juros baixo mundial. E o investidor, toda vez que ele vai comprar um fundo imobiliário, inevitavelmente ele compara qual que é o retorno, né? Qual que é uma renda fixa, um CDI ou uma NTNB, com o retorno do fundo imobiliário. O fundo imobiliário é como se fosse um bond-like, ele tem bastante proximidade a uma renda fixa, apesar de não ser uma renda fixa. E toda vez que juros caem, fundo imobiliário sobe, a correlação ela é inversa, ela é negativa, tá? E não só isso,
Juros caindo quer dizer o quê? Mais crescimento econômico. Mais crescimento econômico quer dizer o quê? Mais pessoas sendo contratadas, as empresas expandindo os seus espaços, seja escritório, seja galpão. Isso aí naturalmente pressiona o aluguel para cima, mais rendimento, valorização da cota. Então o racional é mais ou menos esse. E a gente tem um cenário bastante positivo aí para os próximos anos. O fundo imobiliário vem tendo um retorno aí desde 2016 espetacular, mas ainda tem chão pela frente. O mercado ainda tem muito a desenvolver aqui no Brasil. E como que investe em fundo imobiliário no final do dia? É super simples, é igual a ação. Ter uma conta numa corretora e negociar pelo home broker. Com R$100, por exemplo, é possível comprar um fundo imobiliário. Então a quantia é muito baixa. Basta digitar o código do fundo. Vou dar um exemplo do fundo da RBR, o High Grade, que é um fundo de papel. RBRR11 é o ticker. Então digita o ticker no home broker, compra ou vende. Então é super simples, qualquer um consegue fazer. E esse aí é o recado que eu deixo para você, investidor.